Hoje estamos então começando mais uma live aí de estudo sobre o TEA. Eu achei legal colocar esse nome, estava falando com a Dani, porque a gente realmente não somos profissionais, né? A gente vai estudando, experienciando, né, com a nossa vida, com a vivência, com os nossos filhos, com a história de todas nós. E então a gente estuda juntas, e assim a gente se fortalece, a gente vai se informando mais, porque informação é uma fonte de poder, né? É uma coisa assim, que nos ajuda muito. É muito importante a gente estar aí tratando assuntos assim tão pertinentes, né, das nossas vidas. Então hoje a gente vai citar brevemente, né, a campanha do Setembro Amarelo, né, que é a campanha de prevenção ao suicídio. E usando esse tópico aí, a gente vai falar um pouco sobre depressão, sobre ansiedade, né? Sobre esses transtornos que são muito comuns surgirem para a gente, né? Pais de autistas e também para os autistas, especialmente os autistas mais leves aí. E depois nós vamos explicar o porquê dos mais leves. Mas, desde já, independente que a gente tenha filhos pequenos, por que a gente deve se preocupar? Porque todas nós estamos estimulando, correndo atrás, para que os nossos filhos sejam leves. Então, é importante a gente ter essa consciência de ter esse olhar também depois de não só desenvolver nossos filhos, mas trabalhar muito a autoestima deles, né? Isso é muito, muito importante. Então, eu achei, assim, esse assunto muito, muito pertinente. É importante a gente estar se conscientizando e conversando e não criando mais tabus, né? Hoje de tarde eu e a Dani comentamos que antigamente se falava, assim, do câncer, ninguém falava da AIDS, e hoje em dia as pessoas têm muito medo de falar sobre suicídio, por exemplo, mas tá aí as estatísticas enormes. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos falar brevemente vai ser sobre algumas estatísticas atuais aí, né, Dani? A Dani tem aí esse levantamento, vai trazer aí pra gente brevemente. Então, vamos lá. As estatísticas mais atuais, tá? Eu peguei ontem mesmo esses resultados aqui. 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. E a cada 45 segundos, uma pessoa também tenta tirar a própria vida. E aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa também tira a sua vida. 45 minutos. E aqui o nosso país, ele é o 8º no ranking mundial de suicídios. Ele fica em 8º lugar. O que mais seria interessante aqui? Para cada ato consumado, geralmente são feitas até 20 tentativas. Ou seja, a pessoa, antes dela realmente consumar o ato, ela tentou várias vezes, chega até, às vezes, o número de 20 tentativas. E a faixa etária das pessoas que estão cometendo suicídio são mais entre os jovens, né? Então, fica ali entre os 15 anos e os 29 anos, mais ou menos nessa faixa etária. E a maioria das pessoas que cometem suicídio também são homens. A gente acha, as estatísticas mostram que pode ser, principalmente porque as mulheres costumam procurar mais ajuda, né? Porque as mulheres sempre estão se informando mais, elas não têm esse tabu de ir no médico e de sempre estar conversando. E os homens são mais fechados, né? Então pode ser por isso também. E eles são mais incisivos também em tudo que eles vão fazer, então eles geralmente a maneira com que eles vão cometer o suicídio é mais incisivo também, bem triste. E aí, o que mais? 90% dos casos podem ser evitados. Então, todo suicídio tem 90% de chance de ser evitado. E o que mais? E é isso, gente. Triste, né? Rapidamente, ali pela leitura da Dani, a gente fica, assim, bem impactada, né, com esses números. Nossa, é uma atitude, assim, que a pessoa já está numa situação, assim, no último, quando a pessoa pensa em tirar a sua própria vida, porque realmente ela não vê objetivo, não encontra alegria, nem prazer em viver, nem nada. Isso é muito preocupante mesmo, né? Então, assim, eu super apoio essa campanha aí do Setembro Amarelo. Acho importante a gente falar sobre isso, porque nenhuma de nós aqui, ainda mais a gente aqui no nosso nicho, aquela história das mães especiais e heroína, não existe. A gente é de carne e osso, a gente é humana, a gente sofre
muita pressão, né, mental, psicológica, com toda a demanda que a gente tem. E a mesma coisa os autistas também, né, que eu estava falando ali antes, principalmente autista em grau leve, né? Porque quanto mais leve, né, mais desenvolvido, mais ele tem ali a percepção do entorno, mais ele começa a perceber e se sentir que não se encaixa, que ele é diferente, né? Numa busca de ser aceito, às vezes sofre o bullying. Então, é bastante, assim, complicado. Então, a gente tem que ter um olhar aí especial para a gente, né? Para o cuidador, a gente sempre se cuidar. E também um olhar muito especial para os nossos filhos, desde pequenos e desde sempre, de elevar muito a autoestima deles. Então, é por isso que eu até comento sempre, assim, com o pessoal, quando vocês veem que eu estou fazendo atividade com a Alice, às vezes nem precisaria tanto reforço, ela está fazendo ali numa boa, mas eu gosto muito de dizer para ela que ela é maravilhosa, que ela é especial, que ela é inteligente, que ela é linda. Sim. Muito, muito. Falo assim para ela. E eu vejo que ela mesma daí se elogia, que ela se sente bem, porque a gente tem que fortalecer essa autoestima aí dos nossos filhos para eles conseguirem lidar e aguentar tudo que vai surgir em novas etapas depois, né? Se imaginem a adolescência, ser adulto, sabe? Não é nada fácil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, Dani, se alguém colocou alguma Sim. coisa nesse momento, e aí tu vai localizando aí o nosso roteiro. Tá. Tem uma amiga que o marido se matou super novo, não tinha 30 anos, sorriso autista falou. Sim, a gente sempre, né, conhece algum caso. Deixou um filho de 4 anos. Triste, é muito triste. Minha família perdeu um amigo essa semana dessa forma, eu fiquei destruída. As pessoas subestimam a depressão, ainda estou abalada justo neste mês. Autismo na ponta dos pés, a Elianar. Só imagino, querida, meu Deus. Olá, cheguei atrasada, mas cheguei, certo de 3. Boa noite, querida. Apontando para o futuro. Está aqui, Espaço Cognição, Miguel, meu herói. Verdade, aqui também eu elogio muito. Mais pessoas entrando, percebo que ele está meio perdido, porque é isolado pelas crianças. Ó, tu vê. Aí tem uma mãe relatando, acho que o filho dela tem 8 anos e já está sofrendo bullying sendo isolado, sabe? Então, por isso também que a gente está aqui, que a gente trabalha muito isso de conscientizar as pessoas, de quebrar o preconceito, porque de problema nossos filhos já têm de sobra, né? Então as pessoas, né, a sociedade tem que colaborar, tem que educar os filhos, ensinar eles a serem gentil, a terem empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Eu sei que é difícil, que no fundo, a gente na prática mesmo é que consegue sentir mesmo a dor do outro, né? Que nem a gente agora sabe tanto do autismo, porque a gente vive isso. Então é complicado, mas a gente tem que continuar conversando. Por isso que quando me convidam para dar palestra em escola ou coisa, mesmo com o meu humilde conhecimento, minha humilde vivência, eu vou lá, sempre tento, porque a gente tem que ir atingindo as pessoas e pedir para o mundo, assim, ser mais legal, sabe, com os nossos filhos, né? E com a gente também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais comentários. Sou nova aqui, me ajuda. Que bom, querida, ficamos felizes se a gente está ajudando. Hoje uma notícia de um professor da escola se suicidou. Gente, olha, não é fácil. Mas, enfim, o que a gente quer aqui agora? A gente colocou aí essas estatísticas, claro, a gente queria citar isso, mas nós não vamos ficar a live toda sobre a questão só das estatísticas, né? Vamos falar agora um pouco o porquê, o que leva, então, a pessoa a cometer o suicídio, primeiramente. Porque ninguém acorda e diz assim, eu vou me suicidar, né, Dani? Não é assim. Essa pessoa ela sofre provavelmente 99%, né, de depressão, de uma depressão muito profunda, né? Então, assim, o motivo, né, do suicídio já vai ter ali o recorrente, né, uma síndrome, né, porque a depressão ela é considerada uma síndrome, né, é uma condição psiquiátrica crônica, né, a mais na verdade que tem aí. Daí tem também as questões de ansiedade, temos também aí os outros transtornos mentais, né? Poderíamos citar aí esquizofrenia, toque, bipolaridade, autismo, tudo isso, né? Então, assim, tanto que, falando ainda mais um pouquinho de estatísticas, daí vamos falar um índice aí no autismo, né? Como a Dani falou, a gente tem uma
número de suicídios é a faixa etária de jovens, né, Dani? E se a gente pegar os jovens, aí nós temos uma estatística que 9 vezes mais jovens com autismo cometem suicídio do que o jovem típico. Né? Então, também é uma coisa que nos mostra, que nos aponta mesmo, que a gente tem que ter um olhar, assim, muito especial de trabalhar com eles, né? Além do que, fora a questão aí do suicídio, né, de toda a depressão desses jovens autistas, há uma estatística grande de mortes entre os autistas, são acidentes também, né? São acidentes. Se for falar de estatísticas de morte, tem a questão dos acidentes domésticos, que a gente chama, né, Dani? Isso. Que seria assim, complicado. Ser atropelado, afogamento, pouca noção daí de perigo também, né? Mas ali falando já do autista já mais desenvolvido, leve e tal, normalmente a questão é essa aí que pega, é a questão da depressão, né? Da depressão. Dessa questão deles serem aceitos, serem incluídos, né? De ser tão desafiador todos os dias tentar se encaixar e ser uma coisa que as pessoas esperam que seja, não exatamente o natural como eles gostariam de ser ou se expressar. Se aceito, né? Se compreender. É bastante difícil, né? Sobrecarga sensorial, é isso, é aquilo, é cobrança. Às vezes até mesmo a família que não apoia, não aceita aquele indivíduo de coração, porque não tô falando aqui romantizando o autismo, não é isso, né, pessoal? Mas o autismo é uma característica que, sim, que traz muitas coisas para o indivíduo, mas, acima de tudo, ele é um indivíduo, acima de tudo, ele é o nosso filho ali, então, assim, tem que sempre, assim, existir uma base muito grande ali de amor, de amparo da família, que aí vai entrar nessa questão ali de 90 e poucos % dos casos de suicídio que podem ser evitados, né, Dani? Justamente por isso, porque a família tem um papel fundamental, né? A gente tem que sempre estar, as pessoas ao redor ali da pessoa tem que estar atenta aos sinais, porque todos eles dão sinais, né? Não é uma coisa assim muito silenciosa. Quando não é se a pessoa já não faz tratamento, alguma coisa, mas ela dá sinais. E a família tem um papel fundamental para evitar isso, ajudar de alguma maneira, né? E depois, claro, identificando isso daí, procurar ajuda, né? Os colegas de trabalho, né, Dani? Os colegas de trabalho, às vezes lá na escola, né? A pessoa ela vai dar sinais, né? Então, o que acontece? A gente tem que validar os sentimentos das pessoas, né? Que muitas vezes o que a gente vê sobre a questão da depressão, uma pessoa vai falar que está deprimida, daí todo mundo diz o quê? Mas qual é o motivo? Tu tem uma casa para morar, tua filha é linda, ela tem os 2 braços, as 2 pernas. Sim, eu tenho casa, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A depressão é uma questão... Se generaliza, fala assim, nossa, mas tá, levanta a cabeça e vai. Mas não é só isso, levantar a cabeça. E você vai sair dessa. Não é só isso. É uma coisa muito complexa, né? É muito complicado. Eu queria tanto ver os comentários, por que eu não consigo ver? Vou ver aqui, amiga, ó, acho esse assunto seríssimo, fico triste quando ouvimos comentários frios como depressão é frescura. Meu filho era escanteado pelas professoras por conta da hiperatividade dele, deixavam ele sozinho no parquinho. Ai, que absurdo. Cora Pessoa escreveu. Cora Pessoas, estamos à disposição, se precisar de ajuda, chame as meninas no direct. Mamãe terapeuta chegou, boa noite. Tem uma amiga que tem um filho autista grave sem a ajuda da família, o pai não aceita, ela já tentou várias vezes, Sorriso Autista falou. Sim, o desamparo, o abandono, o desespero, né, de uma pessoa. Vê assim que não tem mais sentido, né, prefere arrancar a vida porque não consegue ver solução, não consegue reagir. Sei que não é fácil, passei por isso sozinha, graças a Deus, a senhora me salvou, Karina Gomes Couto, nossa, ela é um exemplo, né, tem o Saulo, que é autista severo e tá aí na luta, esperançosa, que vivemos dias tristes num mundo imediatista, numa cobrança ferrenha de muitas pessoas não conseguem enfrentar os desafios, autismo e aceitação falou, Lili entrou, boa noite. Tive depressão por uma perda da minha avó quando eu tinha 15 anos. Eu também, com a perda da minha mãe, foi bem, nossa. Até hoje, assim, eu fui levando a vida adiante porque tinha que ir. Daí já descobri autismo, pensei, não posso ficar em depressão, mas
uma perda é uma coisa que vai trazer ali os gatilhos junto com a predisposição genética que a gente tem, junto com outras coisas, né? Ele não é a causa, mas isso contribui muito. Sim, como as pessoas separadas, pensamento familiar, tudo isso. Tomou medicação. Agora o tratamento do menino está caminhando, ela está começando a ficar mais tranquila. Thaís entrou, Sheila entrou. Olá, o suicida quer acabar com a dor e não com a vida. É verdade, Roda de Panos falou tudo, a maioria não entende. É difícil porque, além de passar pelos problemas que o autismo, muitas mães ainda têm que deixar de trabalhar para tomar conta do filho. Aí vem problemas financeiros, tudo junto. É horrível de lidar. Vivendo autismo falou tudo, amiga. Não é fácil, verdade. Nem todo mundo tem uma rede de apoio. E isso nós vamos entrar nessa parte aqui daqui um pouco. Tem muitos comentários, na verdade, a gente não quer morrer, quer tirar a dor, passei por isso, passo por isso, autismo em minha vida falou, Dani Cib entrou, Diário do Raul entrou, boa noite, amores. O que mais dói na depressão é você ouvir, você tem que ficar bem porque sua filha depende de você. Isso faz a gente se sentir culpada até por adoecer, machuca. É verdade. Sim. Com certeza. O que mais dói é não posso entrar em depressão, é uma força além que temos que tirar para cuidar deles, o amor incondicional. A tristeza é pesada, não é fácil. Depois do diagnóstico, tive que agir a favor do meu filho, mas não é fácil, há recaídas. Sim, e a gente tem aí muitos relatos de mães de filhos adultos, né, ou já adolescentes, maiores, pelo menos que já estão há mais tempo aí, caminhando no espectro com seus filhos, e elas explicam muito isso, que muitas vezes a gente engole aquela depressão por causa disso, que todo mundo falou que a gente tem que cuidar do nosso filho, a gente tem que dar conta, mas a conta é cobrada da gente. É no organismo, às vezes é questões de doenças graves também, né, que vão somatizar aí por causa desse quadro de depressão que a gente nem pode ter, a tal da depressão. É bem complicado. Dani, eu fiz uns tópicos aqui, já que o assunto o pessoal está bem empolgado aqui no fator depressão. Eu tenho algumas coisas aqui para ler, para falar sobre sintomas, até para o pessoal aí, daqui a pouco, que eu sei que a maioria não tem tempo nem para fazer um pré-câncer, se cuidar, a gente fica levando nossos filhos na terapia. Que nesses dias eu coloquei ali nos meus stories que uma seguidora relatou que ela estava focada na terapia da filha, e não ia fazer as coisas dela, e ela não ia, adiou, resumindo, ela foi descobrir que estava com um caroço, com câncer de mama, igual foi obrigada a parar com tudo. Então, isso que eu falei, que a cobra igual da gente, mais cedo ou mais tarde, né? O estresse também é um fator que pode contribuir ali para desencadear a depressão. Então, eu vou fazer uma leitura breve aqui do que eu estudei aqui sobre depressão. Quer falar, Dani, antes? Não. Vamos falar da rede de apoio, depois eu ajudo, fala. Tá, então bora, ó. Depressão é mais comum dos transtornos mentais e é tratável, né? É uma doença psiquiátrica crônica, muitas vezes confundida com tristeza e ansiedade, né? Ela gera uma tristeza profunda, enraizada, sabe, pessoal? A gente tem a perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Pode levar a pensamentos suicidas, que é o que a gente vinha falando ali antes. Atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né? Segundo a OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, são mais de 5%, né, da população sofre de depressão. A tristeza em si, ela não dura mais ali, pessoal, que uns 15 dias. Ela é, assim, o que eu li aqui é que ela pode ocorrer desencadeada por um fator cotidiano em que a gente sofre até assimilar aquilo que está acontecendo. E na depressão, isso aí não passa, né? A depressão, ela se instala. E se ela não é tratada, ela tem 3 estágios, né? Como ela tá ali nos transtornos mentais, então ela tem um CID para cada um ali. O CID-10F33.0 é leve, ponto 1 é moderado e ponto 2 é o grave. Eu nem sabia isso, assim, para vocês verem como a gente tem uma cultura. Hoje, eu estudando mais, que eu fui perceber daquela coisa de depressão é falta de louça para lavar, sabe? É um absurdo. Vamos lá falar, então, agora dos níveis ali de depressão, né? A leve, ela pode ser controlada com medicamentos, com exercício físico e com a terapia, por exemplo, né?
Quando essa depressão já está num nível moderado ou grave, pessoal, o medicamento vai até amenizar os sintomas, a terapia pode melhorar a qualidade de vida, mas é uma condição que vai seguir na vida da pessoa, vai ter momentos, né, de queda mais brusca, momentos um pouco melhor. Então, prestem bem atenção aí, se vocês estão se sentindo aí com algum quadro depressivo, então o negócio é mesmo tratar com seriedade para tentar não ficar tão grave, né? Diferença de ansiedade e depressão, né? Elas são intimamente ligadas, né? Os sintomas se associam e potencializam o mal-estar, na verdade, né? Mas os sintomas da depressão, então, é apatia, da parte emocional, né? Falta de motivação, dificuldade de concentração, medos que antes a gente não tinha, um grau mais elevado de pensamentos, assim, negativos, né? Pessimistas, insônia, pessoal, insegurança, irritabilidade, falta de vontade de fazer as coisas, vontade de morrer, sensação de vazio, raciocínio lento e esquecimento também está dentro aí dos sintomas emocionais. Então, vejam, né, que eu acho aí, não sei, eu achei vários sintomas já em mim aqui nessa leitura aqui, então a gente tem que estar muito atento. E aí também tem sintomas físicos, né? A gente pode ter flatulência, constipação, azia, dor de cabeça, dor no corpo, dor na barriga, pressão no peito, a imunidade mais baixa. Então, isso assim são os sinais para a gente procurar, né, um especialista, né? Bom, eu já tinha dito antes, então, que ela é uma síndrome, né, classificada como psiquiátrica e crônica. Tem evidências que mostram alterações no cérebro do indivíduo deprimido, tá, pessoal? Principalmente a relação dos neurotransmissores, né? O mais conhecido aqui dos que eu li, e vou citar para vocês, é a serotonina, que inclusive é aquele neurotransmissor que a gente consegue ali quando a gente faz atividade física, vai na academia, por isso é importante a gente ter, assim, uma vida mais balanceada, poder se permitir, né? Em vez de estar lá só nas salas de terapia, fazer algum exercício para a gente, caminhada. É muito importante, então, para produzir a serotonina. Depois tem a noradrenalina, né? E numa menor proporção ali a dopamina. Essas substâncias, elas transmitem impulsos nervosos entre células, né? Vamos ver o que mais aqui que diz. Aí o que eu falei antes, que é consequência aos fatores psicológicos e sociais, não é a causa. A causa, então, é essa questão química, tá, pessoal? O estresse, então, pode precipitar uma depressão, né? Para quem tem predisposição. Fatores de risco aí, né? Morte ou perda. Eventos grandiosos, que nem o diagnóstico de autismo. Uma perda de emprego. Separação lá no casamento, uma mulher abandonada, né? Doenças graves, então, que a gente já estava com estresse, baixou a imunidade, ficou doente, aí pode vir a depressão, consequência disso também, né? E abuso de substâncias ali, como álcool, droga, cigarro, então tem multifatores, né? Mas isso são tudo só gatilhos, gente. A depressão, às vezes, por isso que as pessoas não entendem que às vezes a pessoa tá lá, tem uma vida que a gente pensa que é boa, mas a pessoa tem depressão, que foi o que a Dani citou antes ali. Às vezes tá tudo aqui da minha leitura, Dani. Então, a diferença ali dos sintomas da ansiedade, tá, pessoal? A preocupação intensa, eu acho que a ansiedade todas nós, mães de autista, temos, pelo que eu li aqui, tá? Preocupação intensa e excessiva, pensem, né? A gente tem. E a persistência, né, nessa preocupação, né? A nossa frequência cardíaca, então, elevada, né? A respiração, assim, mais ofegante. Sintomas, assim, de sudorese e cansaço, né? Medo e também um pensamento, assim, indesejável que vem na cabeça da gente. Esses são alguns sintomas da ansiedade. Mas não é a mesma coisa que a depressão. A depressão, no caso, seria mais grave que a ansiedade. Mas o transtorno de ansiedade também tem que ser tratado com medicação, com tratamento de terapia psicológico, com tudo isso aí. Os comentários bem, já tentei tirar minha vida 2 vezes, mas isso antes do diagnóstico. Não é fácil, muitos problemas financeiros e etc. Sim, meu amor, eu sei, de certo agora tu pensa que tu não pode nem fazer isso por causa do teu filho. Mas que bom, né? Pelo menos que
que apesar de ser de uma forma bem difícil, surgiu aí uma motivação para te ver que a tua vida é maravilhosa, né? Que tem muitas razões para te estar aqui. E sempre que tu precisar, né, tu tem todo o nosso apoio aqui, meu, da Dani, dessa rede aqui. Karina, verdade, me preocupo com o Saulo, esqueci de cuidar de mim, do meu corpo, depois cobra mesmo. A maioria não tem ninguém para apoiar, no meu caso ninguém entende, só julgam. Não desabafo com ninguém. Só tem julgamentos. É bem assim, né? As pessoas não têm noção do que a gente vive. A Ser Pais de Três disse que tem quase todos os sintomas. Dani Síbia disse tem ansiedade, Mãezona bateu palmas. Tem os dois, Autismo em Minha Vida falou. Sandra Jesus chegou e disse oi. Pessoal, isso aí não é brincadeira, não é. Não estou aqui também querendo vitimizar a gente, sabe? Claro que sabemos que existem outras pessoas que... Todo mundo tem, né, todo mundo enxerga a famosa beleza da quem sobe a montanha e todo mundo tem todo aquele trabalho de escalar essa montanha aí, né? A gente está, né, escalando a nossa, coisas que a gente não sabia que vão surgindo, enfrentando aí, cortando os matos a facão, sabe? Como a Dani já diz, né, Dani? Uhum. Não é fácil, não é fácil, não é flores, não é pouca coisa, não, sabe? A gente tem que ser infinito aí, forte, e para poder também ajudar os nossos filhos, né? Eu fico pensando principalmente neles, né? Como é que eles também vão lidar, já que a gente pretende ter eles aí autistas de alto funcionamento, leve, desenvolvidos, sabe? É muita coisa na nossa cabeça. Crise de ansiedade me faz pensar muita coisa ruim, tem coisas que não existem, o coração começa a disparar, não sou ao pé, é horrível. Tem um mocinho de 4 anos, 6 meses, é autista, matamos um leão por dia, Sandra Jesus falou. Sim, amada, eu entendo. Érica Pitt disse, deixa eu ver aqui, sumiu o comentário dela, peraí. Aqui. Crise de ansiedade me faz pensar em coisas ruins que não existem. Foi ela que escreveu antes ali. Pessoal, não é fácil. Dani, antes de nós ir aí para falar da nossa rede, eu tenho mais uma coisa. Eu com minhas nerdices, começo a estudar os assuntos, aí eu começo a hiperfocar, tá? Estão entendendo aquela característica assim de autista que vocês conhecem bem, assim, ó, hiperfoco total, eu começo a entrar no assunto. Olha que outra coisa interessante aqui que eu achei, que eu só vou citar os nomes, mas pelo nome a gente já presume ali os tipos de depressão, tá, pessoal? Ó, episódio depressivo, que é um período, né? Por exemplo, eu descobri o diagnóstico, pensei que o meu mundo caiu e né, um buraco abriu, tal, mas daí eu consegui assim voltar. Então eu tive aquele período, então foi um episódio depressivo. Não quer dizer que eu não vou voltar a ter, mas eles caracterizam como assim. Aí a depressão profunda, que é o que a gente falou das características antes ali, todas aquelas que a gente citou, né? Tem também o tipo de depressão bipolar, pessoal. Aí eu marquei aqui 2 tópicos de características diferentes de tudo o resto que também tem, tá? Que seria uma agitação, né? E uma obsessão em um determinado assunto. Eu até fiquei com a pulguinha aqui para mim, porque eu só penso em autismo, falo em autismo, então essa aí de bipolar eu fiquei meio ligada. Outra aqui, ó, distrímia, reclamar. É o tipo de depressão, aquela pessoa reinenta, crítica, sabe? E que produz pouco. Nossa, conheço. Então, a gente pode ter várias delas também, entendeu, Dani? Pode ter a soma, pode ser um tipo, pode ter estágios, entendeu? Vamos mais, ó, tem mais, pessoal. Atípica. Depressão atípica. Aquela mais melancólica e que a pessoa tem pensamento de morte, tá? Eu não tô lendo todas as características de todas as depressões. Eu peguei as que eu achei que diferenciava, tá, gente? Sazonal, pessoal, é um tipo de depressão também. Essa eu tenho muito. É aquela, assim, ó, quando tá chovendo, tá frio e não sai sol nunca, sabe, gente? Com a falta de luz, quando a gente fica assim para baixo com o tempo. Isso é um tipo de estado de depressão, depressão sazonal. Depressão pós-parto, temos também. Depressão psicótica. Aí a pessoa também pode começar a ter alucinações e delírios também, tá? Normalmente a psicótica ali pode desencadear até por algum remédio que a gente tomou para tratar
Até uma acne, pessoal, estava olhando, corticoide, tem vários remédios que podem também, se a gente já tem aquela predisposição também, e parar nisso aí. Aí eles também aí separam a depressão na adolescência, né? Que é os mesmos sintomas da depressão profunda, só que o adolescente ele demonstra irritabilidade. E na verdade ele está lá na depressão profunda. Então, ó, isso é muito importante aqui para a gente ficar atento, ó. Sabe, a gente só fala que o adolescente é porque só os hormônios estão irritados, pode estar acontecendo alguma coisa na escola, está sofrendo bullying, pode ter outras questões aí. Então, um olhar muito atento aí com os adolescentes, pessoal. Aí a depressão infantil, né? Também é como se fosse a dos adolescentes. Aí diz ali que é uma questão assim, ó, de bullying, de maus tratos domésticos, né? Quando maus tratos, bullying, fica chamando a criança lá de burro, de incapaz, todo tipo de abuso, de maus tratos, não só físico, né? E também ali na questão de se sentir minoria. Também ali pode ocorrer a depressão infantil, né? Depois nós temos, além de tudo isso, também pode ter gente aí nessa faixa etária, a depressão da menopausa. Não, gente, é depressão pra caramba. Não é brinquedo isso aqui. E ainda tem gestacional. Gestacional, essa eu não conheci, nunca. Sim, porque também é relacionado a hormônios, Dani, porque o nosso corpo também muda a produção de hormônios quando a gente está gestando. Então, também tem um tipo de depressão. E tem mais essa que nós, mãe de autista, ainda estamos até hoje ouvindo aquelas histórias de mãe geladeira, que não estavam apática na gravidez, depois não deram carinho pro filho. Tem mais ainda tudo isso aí que até hoje aí a gente tem que pelo menos ouvir que uma época foi estudado sobre Quando isso. alguém sai com essa história ainda, né? Ridícula essa história. Sim, mas é isso aí, pessoal. Vocês viram, não é? Não é brinquedo, não. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Agora acho que não. Vou ler de novo os comentários, Dani, aí. Vamos para a parte melhor agora da live, que vai ser, vamos tentar aí entrar numa vibe positiva de dentro dessa história toda aqui, de tudo que a gente vem falando, conhecendo, se entendendo, se compreendendo, não ignorando tudo isso, mas como a gente precisa também, de qualquer forma, tentar reagir. E a nossa obrigação também aqui perante a rede social é tentar dar apoio também para as pessoas. Claro que a gente também conta para desabafar sempre com vocês, mas a gente quer, né, dentro do possível, aí tá sempre ajudando, se ajudando e ajudando os outros. Deixa eu ver aqui se tem comentário. Vocês têm algum... como funciona a rede de apoio? Vocês têm algum grupo do WhatsApp? Acreditar sempre no filho? É mesmo, não é fácil acreditar sempre. Acho que eu li os comentários aqui. Bipolar, percebi o diagnóstico de depressão bipolar, amigas. Autismo na ponta expressão. Eu também. Ser pais de 3. Bom, vamos lá, Dani. Vamos agora para a parte, né? O que nós podemos, então, dentro das nossas possibilidades, fazer para mudar essa realidade ali onde a gente começou ali, Dani, a colocar? No caso, nós, mães especiais, né? Mães de autistas. Porque a pressão mental que a gente tem é grandíssima, né? E eu costumo dizer que, assim, tem aquela estatística que fala que um dia nosso de uma mãe de autista é como se fosse um soldado de guerra. E isso é verdade, né? A gente sente canseira física no final do dia. Um dia que a criança teve a demanda foi grande, você está cansada aqui mentalmente, cansada. O corpo está cansado, mas a cabeça também está super cansada. E tem aquele negócio, porque todo mundo, quando você é uma mãe que tem uma criança especial, eles têm aquele jeitinho, ai, mas você é maravilhosa, você dá conta. Aquele tapinha nas costas, nossa, você tem uma vida assim que, nossa, mas você foi escolhida por Deus, Deus não te dá o fardo maior que você possa carregar, e não é isso, né, gente? A gente sabe que é muito, muito maior o negócio que tem aí por trás. Por mais que as pessoas queiram fazer isso para agradar, mas... Dá o tapinha na costa, ser escolhida por Deus, e isso significa que tu entrou nas minorias, conseguiram o teu problema, entendeu?
E não é assim, a gente Capaz, vamos ser capaz. pública também. Sim, é verdade. E aí tem esse conflito, né? E fora isso, a gente às vezes tem culpa, a gente fica procurando uma culpa que não existe na gente. Então, tudo isso é complicado. Por isso, a rede de apoio é importante, né, Nath? Importantíssima. O que a gente faz aqui no Instagram é uma rede de apoio também. E eu vejo, eu criei o Instagram do Rafa justamente porque eu ia ficar doida. Que eu saí do meu serviço, vim para casa, eu nunca, jamais, nossa, dona de casa, nunca você estudei para quê? Para ficar em casa? Eu sempre pensava assim, que eu não ia trabalhar em ficar em casa e tal. Então, eu fiz o Instagram, quando eu comecei a ter essa troca com as mães, foi bom. Isso é muito bom para mim. É uma rede de apoio que eu tenho e, ao mesmo tempo, tenho essa troca com outras mães também. É importante, senão a gente pira mesmo. Mas mesmo assim, mesmo eu, que eu posso falar para vocês, que eu não tenho características, que eu vi todas essas, é muito difícil. A minha mãe tem, mas eu nunca apresentei. Mas, com tudo que eu passei, eu já vi que tem momentos tensos assim. Eu não vejo essas características em mim, mas eu já estou cuidando, estou prevenindo sempre, né? Tô vendo aqui o que eu posso fazer para não chegar. E o Instagram serviu para isso. Até porque tu não tá livre disso, porque hoje tu não apresenta sintomas, Claro. porque às vezes a gente faz forte, né? Cria uma máscara ali, um escudo, e depois isso. vem aquilo ali que eu falei, que é a conta, né? Porque a gente tem essa demanda toda, né? Verdade. Verdade. Pode vir tudo de uma vez só. Isso que a Dani falou aqui é o primordial que a gente queria entrar com vocês, que a gente não tá aqui no Instagram para ganhar seguidor, para ter status nem nada, a gente está aqui para ter visibilidade, para que as pessoas conheçam mais do autismo, para que as pessoas tenham empatia, para a gente poder também abrir e falar com quem entende o que a gente vive, isso é muito bom, para a gente acolher aquelas mães que estão chegando e nesse momento a gente se sente fortalecido, porque está conseguindo prestar um serviço, a gente nem é forte, mas a gente se faz forte nessa questão assim da empatia que a gente tem uma pela outra, né? E isso vale demais, vale muito, muito, muito. É muito importante, eu sempre digo, aqui as seguidoras, que na verdade são amigas que a gente tem, aqui pessoal, elas conhecem mais características, sabem o quanto eu trabalhei para chegar numa habilidade com a Alice hoje, pessoalmente, sabendo como chegar e interagir com ela, porque muitas vezes um parente da gente. Exato. Sabe? Então, assim, a nossa rede de apoio é algo muito importante e imprescindível nas nossas vidas, eu acho. Né? Não é à toa que a gente dedica esse tempo que a gente tem que papear, porque é isso, porque é a maneira que a gente tem de não entrar em surto, né? Não enlouquecer. É aqui que consegue dizer o que a gente tem. Que a gente pensa, conhecimentos validados, né, pessoal? É aqui que a gente tem isso. E isso é muito bom. E é muito legal porque a gente tem também pessoas que não são do autismo e que estão aí acompanhando a gente. Isso é muito bonito.